Meu nome é Pedro Ferraz e eu faço engenharia da computação na PUC-Rio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre algoritmos genéticos. Mas então, o que é um algoritmo genético? É um algoritmo de otimização baseado em evolução natural. E como funciona? Bom, como é que nós, seres humanos, nos tornamos uma espécie tão bem adaptada? Isso se deve ao processo de seleção natural, que a gente vai poder se basear para construir um algoritmo que vai encontrar soluções ótimas, passando por várias gerações, assim como acontece na natureza. Mas então, que tipo de problema esse algoritmo é capaz de resolver? Imagine que você tem que fazer uma viagem do Rio até o Pará, passando por São Paulo, Mato Grosso, pela Bahia e depois voltando até o Rio. Tudo isso usando o mínimo de gasolina possível. Esse problema é um problema muito conhecido. Se chama o problema do caixeiro viajante. Esse é um dos problemas que o algoritmo genético é capaz de resolver de forma eficiente. E o GPS do seu celular resolve problemas desse tipo todos os dias. Assim, você pode realmente tirar muita aplicação desse algoritmo. Mas então, como é que a gente vai implementar essa seleção natural em nosso algoritmo? Bom, vamos começar assim. Pense que existem duas espécies de besouros, os brancos e os pretos, e que eles vivem em uma floresta escura. Como os besouros pretos têm uma cor mais parecida com a do ambiente, eles se camuflam melhor, e assim têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir do que os brancos. Assim, dentre um conjunto de indivíduos, sobrevivem sempre os melhor adaptados. Até aí ok, mas então como é que surgem novos indivíduos com características diferentes dos originais? Isso se deve aos processos de crossover e mutação. O crossover é responsável por misturar os genes dos pais de maneira aleatória, gerando novos indivíduos com características que são a mistura das características dos pais. Já a mutação é responsável por alterar um pouco os valores de alguns genes desse indivíduo, de forma a adicionar variedade dentro da população, podendo, inclusive, criar novas características que fazem o indivíduo se tornar melhor adaptado do que se ele não tivesse sofrido essa mutação. A esse ponto, você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com programação e como é que isso vai me ajudar a resolver um problema? E, na verdade, tem tudo a ver. Cada fator que eu comentei anteriormente vai fazer parte do nosso algoritmo genético. Mas primeiro, então, precisamos modelar como vai ser nosso problema. No caso dos besouros, podemos modelar um besouro como sendo um conjunto de três variáveis, cujos valores variam de 0 a 255, cada variável representando um valor RGB do besouro. Essa representação é válida porque a única informação que é relevante para o nosso algoritmo é se o besouro tem cor mais clara ou mais escura. Assim, representando a cor do besouro, a gente já tem toda a informação que a gente precisa para dizer se ele vai ter uma boa adaptabilidade ou não. Repare também que aqui a gente poderia modelar esse besouro tendo três cores, né? Porque se você olhar para o desenho, ele tem três tons de cinza diferentes. Mas por simplicidade, vamos representar como se ele só tivesse uma cor, talvez aquele cinza do corpo. No contexto de algoritmo genético, existem nomes para cada um dos fatores que eu estou comentando. Então o besouro ele vai ser um indivíduo e o conjunto de vários besouros vai formar uma população. Nesse indivíduo, a gente tem aquelas três variáveis que vão descrever o indivíduo, né? No nosso caso, eram os valores de RGB. Esse conjunto de variáveis vai ser chamado o genoma do indivíduo, que é aquilo que o descreve. Cada variável vai ter o nome de gene, ou cromossomo. E o valor que essa variável assume vai se chamar alelo. Mas não precisa se preocupar muito com esses nomes. Então agora, como começamos o algoritmo? Primeiro, criamos uma população, né? Um conjunto de indivíduos com genes aleatórios, ou seja, no nosso caso, valores de RGB aleatórios. Em seguida, a gente deve submeter esses indivíduos a uma avaliação para ver o quão bem adaptados eles estão dentro desse contexto. Essa avaliação deve ser feita por uma função matemática chamada Fitness Function, desenvolvida pelo programador do algoritmo. A Fitness Function tem que ser modelada de uma maneira que faça sentido, recompensando os indivíduos que têm maior adaptabilidade e punindo aqueles que não se adaptam tão bem. No nosso caso, a gente tem que recompensar os indivíduos com cor mais escura, ou seja, com RGB mais baixo, e punir aqueles que têm cor mais clara, ou seja, com RGB mais alto. Agora que temos nossa Fitness Function, podemos avaliar todos os indivíduos da população, e então selecionar aqueles que têm melhor adaptabilidade, ou seja, valores de Fitness Function mais altos. Os indivíduos selecionados vão ser os pais de um novo indivíduo, que pode ser criado por meio do crossover dos genes desses dois.
Uma vez que temos o crossover, podemos então realizar a mutação nesse indivíduo, adicionando maior variedade dentro da população. Fazemos esse processo de gerar novos indivíduos até que tenhamos uma quantidade suficiente para gerar uma nova geração. Essa nova geração vai estar melhor adaptada do que a geração anterior. A gente pode, então, repetir esse processo, criando novas gerações, até o momento em que a gente estiver satisfeito com os indivíduos que a gente chegou. Isso que acabamos de ver é a estrutura básica de todo o algoritmo genético. Ainda assim, a performance desse algoritmo e a capacidade dele de chegar a soluções ótimas depende de como fazemos cada uma das etapas dentro desse processo. No próximo vídeo, então, eu vou comentar cada uma dessas etapas detalhadamente para conseguirmos implementar o algoritmo.